Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no canal Ecos da Fé, hoje para falarmos sobre tribalismo e polarização. Eu resolvi fazer esse vídeo por causa de uma preocupação que eu tenho, né, olhando todo o ambiente, não apenas político, mas principalmente social, que nós estamos vivendo, além da pandemia e que começou antes mesmo da pandemia, só se agravou por causa dela. Né? Eu sou professor substituto, né, de uma rede municipal de São Paulo e um dia, substituindo uma aula de geografia, eu me deparei com esse termo, que é o termo tribalismo. Ok? Mais uma vez eu vou apresentar, né, com vocês, para vocês, PowerPoint. E o que é esse tribalismo? Essa palavra, ela veio de tribo, né? A palavra tribalismo veio da ideia de tribo mesmo. Vamos aguardar um pouquinho, está dando uma travadinha aqui, mas acredito que já vai funcionar. O tribalismo, né, vem da palavra tribo, e a palavra tribo vem do latim tribus, né? E ela significa, né, é, é um tipo de agrupamento humano unido pela língua, né, pelos costumes, pelas instituições em comum e as tradições. Então, é um grupo fortemente coeso, né, por causa de tudo que está ao redor dele. Então, os hábitos, a maneira de existir, a maneira de pensar a vida, tudo isso é passado para a tribo. Então, eles vivem em união, né? Aprendendo o costume um dos outros e aprendendo como que é a vida, como sobreviver, o que acreditar. Tudo isso se passa pela tribo. Na Bíblia, nós temos, e isso é notório, as 12 tribos de Israel. Né? Eles são os 12 filhos, né, de Israel, o o patriarca, né, Jacó, né, que teve seus filhos, ele é um dos descendentes de Abraão, e Jacó, né, ganhou o nome de Israel, né, por ter lutado para com Deus, e aí tem as 12 tribos, né. O território prometido para Deus, para os israelitas, foi colocado, foi dividido da maneira que nós podemos ver aí, ok? Então, aí, as 12 tribos, da maneira que ela foi dividida, alguns filhos aí não são de José, você pode ver que não tem a tribo de José, mas ali tem Efraim e Manassés, que são os dois filhos de José, né, que acabaram ganhando o território ali. Dessa palavra, óbvio, surgiu a palavra tribalismo. E quais são os conceitos de tribalismo, né? Que é um conceito mais moderno, que se referindo às nossas culturas de hoje, né? Não às tribos que existem desde os tempos bem antigos. Né? Vamos lá. Tribalismo implica possuir uma forte identidade cultural ou étnica, que separe seus membros dos membros de outro grupo, sendo o forte sentimento de identidade um pré-requisito para a formação de uma sociedade tribal verdadeira. Ou seja, esse sentimento de eu me identifico, eu pertenço a esse lugar, é o que deixa forte o tribalismo moderno. E daí a gente já deve estar imaginando aqui na nossa mente o que seria fazer uma parte de uma tribo moderna. Tem também uma maneira de se referir quando as pessoas elas têm o mesmo modo de pensar e de se comportar, no qual as pessoas são mais leais à sua tribo que qualquer outro grupo social, tá bom? Então, quando a pessoa é extremamente fiel à sua tribo, inclusive esquecendo qualquer problemática que possa dar, né, pertencer a essa tribo para com a sociedade, a pessoa não se importa ou não prioriza isso, prioriza simplesmente sua tribo, né?
tem vantagens, né, em você pertencer a uma tribo, né, você pertencer a um grupo, né, que você se identifique. Você já deve estar imaginando aí os jogadores de futebol, não, os torcedores de futebol, né, desculpe o erro. Vocês podem estar imaginando também pessoas como hippies, pessoas como punks, pessoas como emos, né, góticos e diversos outros grupos que encontramos na sociedade. Você também deve estar pensando nas gangues, né, em grupos criminosos, inclusive, né, PCC, a gente acaba lembrando, e assim vai. Né, o número de tribos que é possível é muito grande. Ao fazer parte de uma tribo, né, que vantagens a gente acaba sentindo de benefício? Primeiro, a gente se sente protegido, porque a gente está num ambiente mais seguro, um ambiente que você sabe o que as pessoas pensam, ao menos você acredita saber o que elas pensam. Então, você está ali num ambiente onde você consegue ter maior segurança do que vai acontecer, do que vão falar e de tudo mais. Isso não é uma vantagem por completo, mas tem muitas pessoas que procuram isso. Então, é um motivo delas procurarem fazer parte de uma tribo, com certeza. O senso de pertença a algum lugar, né? Muitos de nós, por traumas vindas da família ou das dificuldades que a vida trouxe, querem pertencer a algum lugar. E às vezes só quando adentram algum tipo de tribo, né, que elas conseguem esse senso de pertença que é extremamente importante para todos nós. Se sentir aceito, né? E também ter aquele senso de identidade, como já foi dito, que ele é igual a mim. Eu tenho um parceiro, eu tenho quem pensa junto, eu estou junto de algo, eu pertenço a algo. Então, isso que muitas vezes a família dá ali, né? Essa pessoa, ela está indo para esse grupo para sentir melhor esse senso, né? Então ele se sente adaptado, né? Ele pode se adaptar porque ele sabe o que as pessoas pensam, ele sabe como se comportar, ele aprende o como se deve ser naquele meio e isso dá segurança, dá muita segurança para ele, né? Para ele escolher o que fazer, para ele saber como se comportar e saber as respostas que virão. Então, ao menos psiquicamente, é mais ou menos isso que nós sentimos dos benefícios de se pertencer a uma tribo, né? E assim, é óbvio, quando tiver uma briga, uma guerra e tal, você tem quem te protege, você tem, então você se sente mais seguro, você não vai lutar sozinho. Isso é interessante. Agora, os malefícios que podem surgir, né? É incompreensão, né? E só deixando claro, nós sim entramos em tribos, né? Entramos às vezes mais que uma tribo, porque a gente pode se identificar, inclusive, com diversas tribos, mas esse senso de que é só essa tribo e mais nada na vida é um dos maiores malefícios e sentimentos negativos que inclusive muitos sociólogos chamam o tribalismo disso, né? E a gente vai ver as piores das consequências, né? Vamos lá, incompreensão ou monstrificação para com os diferentes. Ou seja, você não compreende quem é diferente, não está nem aí para compreender quem está diferente, e ainda monstrifica o diferente. Ou seja, os comportamentos dele, o que ele faz, as coisas da maneira que ele age, é uma maneira de um monstro. Então, se ele é um monstro, o que a gente faz com o monstro? Nós destruímos o monstro. Eu posso só não compreender e ignorar, mas pode chegar à monstrificação de tal maneira que eu tenho que lutar contra esse monstro, né? A violência para com os diferentes, né? Isso acho que já fica evidente com essa questão da monstrificação. A manutenção irracional de uma maneira de pensar, ou seja, por mais que tenha várias linhas de pensamento que contradigam o que você está assumindo como verdade, porque o seu grupo assumiu, entendeu? Mas você continua mantendo. Por quê? Porque eu preciso manter para permanecer nesse grupo.
para continuar, para não trair o grupo, eu tenho que continuar pensando isso. Então, isso é um problema sério, porque atinge a sua própria consciência. E você cala a sua consciência para se manter em um grupo. Isso é muito perigoso. Alguns pensam que o cristianismo ele tem que ser assim. Não, jamais. Cristo não era assim, não ensinava seus profetas a ser assim e nunca ensinou ninguém a ser dessa maneira. Inclusive, as discussões, os pensamentos, eles são próprios da Bíblia, entendeu? Você pode ver que eles até falam, onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões, né? Então, tudo que a Bíblia vem ensinando, sim, é pensar, discutir, refletir, analisar, extrair verdades que não estão simplesmente ali na aparência. Então, é um caminho diferente. Caminho de só assumir uma verdade e nunca pensar nela, não é muito. A ridicularização dos diferentes, isso é bem próprio, né? Bem próprio de quando você não aceita o outro até um risco para enfraquecer seu grupo, você ridiculariza ele. E aí seu grupo tem que ridicularizar junto, ok? Isso é um aspecto muito forte do tribalismo. Outra coisa é a exigência de pureza ideológica para aceitar novos integrantes, ou seja, vamos lá, vamos testar eles para ver se eles pensam exatamente assim. Se eles pensar uma vírgula assim, eles não servem para adentrar o nosso grupo. Eles só adentrarão o nosso grupo se eles tiverem essa pureza ideológica. Se não tiver essa pureza ideológica, eles não vão ser aceitos. Isso daí também é complicado, né? Sendo que, por mais que sejamos cristãos, nós devemos espalhar o amor e a aceitação de uma maneira muito grande. Você faz parte de mim porque somos cristãos, conhecemos esse Cristo, amamos esse Cristo e agora continuamos vivendo para com ele. Okay? Exemplos de tribos modernas, né? Aqui tem diversas tribos, vocês podem ver emos, góticos, punks, skatistas, né? Vocês podem ver surfistas, você pode ver diversos tipos de grupos, né? Parece que tem uma até de facção criminosa ali, então, roqueiros, né? Então, há uma infinidade muito grande de grupos. E, e as tribos modernas são assim. E muitos que, tipo, se identificam e até se vestem com um grupo, eles lidam com outros grupos. Isso acaba acontecendo em muitos tempos, mas no passado, principalmente, se criava até gangues com imagem de um grupo. Entendeu? E todos os demais, estranhos a eles, eram inimigos. E esse é o perigo do tribalismo. Outro exemplo de tribalismo é aquilo que eu já citei um pouquinho antes, as gangues. Né? As gangues, acho que é um exemplo clássico de tribalismo. E alguns torcedores, né, alguns podem entrar nessa briga por causa da efervescência do momento. Já estão nervosos, né, um estopim pode estourar. Mas a gente sabe que alguns nem foram assistir jogos e procuram briga, querem brigar. Isso é um tribalismo, não aceita o outro, está procurando tirar a existência do outro. Né? A gente sabe alguns casos de torcedores que acabaram fazendo isso. Ali, quando está ali, né, no jogo e tal, às vezes você fica nervoso ou começar a ver a briga, isso pode subir seu sangue e fazer você participar dela com aquele pensamento de manada que muitas vezes pode nos atingir, ok? Mas pior é esses que realmente querem destruir o outro, não foi nem pela força do momento. É um ideal acabar com o outro. Guerra entre tribos, né? Isso daí é muito natural no mundo. E falando de tribos mesmo, tribos africanas, né, são diversas, e às vezes o país ele é unificado, mas as guerras entre as tribos locais, né, acabam destruindo um país de uma maneira muito grande. A gente tem alguns exemplos como Angola, temos também, na verdade, por toda a África a gente encontra esse tipo de guerra.
não só o apartheid que teve lá na África do Sul, mas guerras entre negros mesmo, na verdade etnias diferentes, né? De Angola, se não me engano, Moçambique também em guerra, né? Outro país de língua portuguesa que entrou em guerra, guerra civil, né? Que realmente teve influência de fora, mas é entre o próprio povo que acaba só o povo perdendo. E assim, olhando para as guerras que fazem distinção, o que acaba fazendo a distinção, né? A religião, às vezes alguns traços que eles acreditam que o outro tem de diferente, aí se identifica com uma tribo ou outra. Então, é sempre assim, é o outro, é o diferente, ele merece morrer, né? Vou ler aqui para vocês, ó, segundo a ONU, existem atualmente 30 regiões do mundo com a presença de conflitos armados. A maior parte desses conflitos envolve disputas por território e inclui, dentre as motivações, diferenças étnicas e religiosas e o controle de recursos naturais. Para além dos conflitos em andamento, existem ainda zonas de grande tensão geopolítica, como é o caso da Coreia do Norte e do Irã. Outros casos incluem a presença de movimentos separatistas de intensidade variável, mas que criam instabilidade políticas e econômicas regionais, como os casos do Quebec, Canadá, né, País Basco e Catalunha, Espanha, e Irlanda do Norte, inclusive. Tá bom? Aqui, ó, a gente pode ver no mapinha, né, o que está de vermelho ali é entre 2 milhões a 400 mil mortes já causaram. São os mais sangrentos do mundo. Olha ali na Oceania, como tem os países que estão em guerra, eles já chegam nesses milhões de mortos. Né? Ó, Somália, República Democrática do Congo. Né? Então, ó, Iraque, Síria, Afeganistão. Então, a gente tem realmente um mundo em conflito. Em conflito, né, segundo vários estudiosos, por causa desse tal de tribalismo. Né? Eu não reconheço o outro. O outro é para morrer. E aí a gente entra na polarização. Né? O tribalismo é o quê? O outro pode ser vários outros, inclusive, como a gente viu que tinha várias tribos. Né? E nós nos identificarmos com diversas tribos é muito, né? É muito natural. Por exemplo, eu me identifico com os karatecas, me identifico com ciclistas, me identifico com professores, me identifico com o grupo nerd, me identifico com o grupo nerd que tanto gosta de RPG, videogame, que gosta de card games, né, de várias histórias, né, aí do mundo cult. Então, a gente é várias coisas. E mais que tudo isso, eu sou cristão, entendeu? Sou cristão, tenho minha própria denominação, então, assim, nós podemos nos identificar com vários grupos e não sermos só de um único grupo. E isso é natural, isso é saudável, né? Você entrar em contato com as pessoas, conversar com elas, aprender de cada uma. Isso é o que eu acredito que Deus quer de cada um de nós, entendeu? E a polarização, por que ela é tão pior? Em vez de ter diversos grupos, só há dois. E um não aceita o outro de forma alguma. E mesmo aquele que não se identifica com nenhum desses dois grupos, as pessoas o encaixam em algum grupo. E aí até a violência pode correr solta. Né? Então, o que é a polarização? Concentração entre extremos opostos de grupos, interesses, atividades, antes alinhados entre si, ou seja, ali a gente vê a esfera B que ela tem a mesma quantidade de cargas negativas e positivas. A esfera carregada positivamente ali, ou seja, ela perdeu elétrons, agora ela tem mais carga positiva do que não, ela vai acabar atraindo os elétrons, né, que tem ali na B. Como elas não se encostam, ela só vai atrair para próximo da esfera A. E aí, um lado da esfera B vai ficar mais
positivo e outro negativo, ok? Então, aí dando o quê? Uma orientação para as cargas, mas aí elas ficam o quê? Separadas, né? A maior parte das negativas vai se aproximar das positivas do outro lado. Então, é mais ou menos esse desenho aí. Então, isso é a polarização elétrica, né? É óbvio que é um pouquinho mais complexo, mas essa é a teoria base para você entender o que é a polarização política, né? Olha aí, essa charge, ela ajuda muito a gente a entender. É para ir para frente, que tal, né? Afinal, um grupo está gritando esquerda, outro grupo direita, e eu falo assim, ó, e que tal a gente ir para frente, né? Não é progresso que se pensa para o Brasil? E o Brasil, ele quer isso, vamos para frente, vamos unir forças, vamos dar um jeito aí das coisas funcionarem. Mas não, ultimamente eu tenho sentido uma intolerância incrível entre esses dois grupos. E se a gente comentar qualquer coisa, sendo que a gente para tentar até mostrar um ponto de vista um pouco diferente e tudo mais, você não é aceito pelo aquele grupo e é identificado claramente com o outro grupo, mesmo que você não se identifique com nenhum dos dois. Mesmo que você acha que um acertou em tal coisa e outro errou. Você fala para o grupo oposto que qualquer coisa que ele fez se acertou, você não vai ser aceito, vai ser ridicularizado, vai ser motivo de chacota, de briga. Ou seja, é um tribalismo? É uma espécie de tribalismo, mas não é entre tribos, né? Não é só tribos, só tem duas tribos. Ou você faz parte de uma ou de outra. Você fica no meio, você vai ser identificado com uma e vai sofrer as consequências de ser contra os seus amigos. E isso faz o quê? A gente sabe, né, no meio da política, quando está em momentos políticos, principalmente de voto e tal, famílias se separam, né? Pai e mãe, filho acaba odiando o pai, e aí entra naquelas discussões, um fica magoado com o outro, primo com prima, tudo por quê? Porque tem uma visão diferente. E a gente devia saber conversar, discutir. Só que um acha que porque um votou no outro acabou com o país, o outro que acabou fazendo isso, e aí entra nessa briga, e aí o quê? Polariza-se não só lá na política. Não se fala se somente, não, ele cometeu erro, agora todo mundo vai ter que aguentar. Não, mas eu tenho que brigar com meu parente que cometeu o erro de votar em tal pessoa e dificultar ainda mais os relacionamentos, né? Então, eu vejo isso como muito perigoso e muito de se perder, né? É, infelizmente, todos estão passando isso, né, hoje em dia. E isso aqui é bem interessante, ó. A gente tem que concordar tudo que um dos lados faz, né? Tudo. É óbvio que a gente acaba se identificando com uma ou outra coisa que é feita, entendeu? Por exemplo, se você é cristão, você é identificado já de cara como bolsonarista. Por exemplo, eu sou claramente cristão aqui, eu acredito em Cristo, acredito na Bíblia. Então, eu tenho obrigação de acreditar ou de ser bolsonarista no momento que a gente está vivendo. Agora, se eu acredito em políticas públicas para ajudar as minorias, para ajudar minorias, inclusive, que são muitas vezes rejeitadas, inclusive por alguns grupos evangélicos, então agora eu sou de esquerda. Se eu me identifico, acho que tem que ter proteção para o grupo LGBTQI+, então agora eu sou de esquerda, né? E nem devo me chamar, inclusive, mais cristão agora. Então, assim, é polarização. E o discurso dos dois lados é de polarizar. Afinal, se alguém é ridículo de acreditar numa Bíblia, levar ela como regra de fé, ele é bolsonarista e é de direita. E aquele que pensa em qualquer ajuda social, né, de melhoria, de planos e tudo mais, ele é de esquerda e não merece ser ouvido, tem que ser colocado como um comunista.
Então você viu que a gente está numa época de extremos de como eu vejo o outro, de como eu monstrifico o outro. Perceberam essa coisa da monstrificação, da ridicularização do outro, de olhar para o outro como alguém que não merece, inclusive, ser visto? Então, isso me preocupa muito. Ó, você já passou por isso aí, ó, veja essa tirinha. Nesse mundo polarizado, seguimos sendo bons amigos. O segredo é sempre praticar a política da generosidade. É isso. Que papo é esse de política de gênero? Não é bem assim. Por mais que você tome cuidado, a gente acaba sendo colocado assim. A minha pergunta como cristão, o que Jesus faria num ambiente assim? Isso é uma boa pergunta, não é? O ambiente que Jesus viveu era um tanto assim, sabia? Os zelotas, né, por exemplo, queriam a libertação dos judeus do jugo romano, e todo judeu professava concordar com isso, apesar de não ser todo o que estivesse disposto a entrar em conflito pessoal, né, em guerra armada, fazer uma revolução, né, contra a temida, né, famigerada legião romana. Havia judeus bem adaptados a Roma, como os cobradores de impostos, e por isso eram considerados traidores da nação. Veja que esse cancelamento que acontece tanto nas redes sociais, já existia desde aquela época. Entendeu? A gente vê isso claramente nos evangelhos. Jesus, mesmo em meio a esse ideal quase uniforme de judeus contra romanos, qualquer representante do poder romano disse, né, quando a gente fala contra judeus contra romanos, ou qualquer representante, né, ou seja, mesmo pode ser judeu, mas se ele estiver fazendo qualquer coisa que ajude Roma, ele é um auxiliar do poder romano, então ele é traidor, né, como a gente falou dos cobradores de impostos. E olha, esse mesmo Jesus, o que ele falou para esse grupo? Dai a César o que é de César. O que para mentes polarizadas poderia parecer uma escolha de Jesus para com os romanos, o que não era verdade, né? Jesus também disse outras frases impactantes para aquele ambiente como as a seguir, né? Deem uma olhada nessas frases que provavelmente vocês já conhecem, elas estão no Sermão do Monte. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado a tribunal. Qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Imagine então entrar numa guerra armada. Imagine preparar uma revolução. E olha que tinha um zelote, né, junto com os discípulos de Jesus. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Ok? Então, por esses ditos, ele foi visto por muitos como pacifista, né? Mas Jesus é além de pacifista. Acho que a gente vai ver essa complexidade de acordo a gente vai acompanhando aí o nosso canal. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Inclusive, Jesus, o que ele faz aqui? Ele apresenta um Deus de amor,
Muitos falam assim, o Deus Pai é diferente de Jesus. Não, olha aí. Deus é amor, ele dá a justos e a injustos. Ele não ajuda só o bom, ele não olha só para o bom. Muitas injustiças. Aí você fala, mas isso é injustiça também? Como que o injusto vai se converter para a justiça se continuarmos fazendo massacres a ele, não agindo com misericórdia? O mundo, para ser mais justo, ele precisa de misericórdia, de conversão do ímpio para fazer o bem. E não é massacrando ele que isso vai cessar. Ou, no máximo, cessa. Mas é melhor converter alguém para ser uma força do bem do que só eliminar esse alguém. É assim que Deus pensa. É nós que não pensamos assim. Queremos eliminar todo o mal já de cara. Deus é amor e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvá-lo. Todo aquele que crê vai ser salvo. Uma última pergunta. Que cara deve ter o cristão? Que cara tem o cristão? Será que todos nós somos iguais? Passamos pelas mesmas coisas? Pensamos da mesma forma? Será que tem que pensar exatamente de uma forma para ser realmente ter o coração, mostrar que tem o coração entregue a Deus ou que ama Jesus? Irmãos, é algo que eu gostaria que você respondesse. Qual é a variedade de pensamentos e tudo mais? Será que uma pessoa amada só pode ser amada por um tipo de pessoa? Depende como você vê o que é o amor. E que a gente possa aprender mais o que é o amor. Eu realmente tenho que trazer aqui várias falas sobre o amor e tudo que eu trago aqui, na verdade, tem a ver com isso, porque é algo que eu estou trabalhando, é algo que eu estou aprendendo, porque eu não amo plenamente, mas nem perto, principalmente quando eu olho para o amor de Deus. Mas eu sei que é algo que eu preciso aprender a amar. Ok? Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Que nós possamos, né, sempre estar de olho, sempre estar olhando para o outro, aprendendo do outro, amando o outro, mesmo que o outro queira te agredir, mesmo que o outro tenha falado em verdade sobre você. Isso acontece muito, acontece de grupos, mas nós temos que aprender a olhar eles com amor. Não é aceitar todas as injustiças, mas é achar um equilíbrio e mostrar amor, carinho, atenção, porque às vezes é só isso que ele precisa. Vai resolver em todos os casos? Claro que não. Mas nem a morte de Jesus vai salvar todos. Só vai salvar aqueles que aceitarem. Então, vamos agir com amor, carinho e misericórdia para que haja mais pessoas que aceitem isso. Né? Esse é o caminho. Todos vamos reconhecer que somos discípulos de Jesus Cristo quando amarmos como Jesus amou. Então, a gente tem que aprender o que é amor para Jesus, o que é amor para Deus. E lembrar que sempre Deus é amor. Se não se inscreveu no canal, se inscreva aí, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até mais.